portal de notícias dedicado à história do nosso estado. Acesse www.documentatocantins.com.br. Olá, ele é tocantinense de Porto Nacional. É um dos mais ativos militantes do teatro tocantinense. Já montou vários espetáculos no Tocantins e trouxe artistas renomados para dirigir espetáculos aqui. Formado em teatro, é também gestor cultural. Mas antes de tudo, é um artista. Senhoras e senhores, estamos falando de Cícero Belém. Cícero, obrigado por estar no nosso programa Cine Teatro Tocantins. Então, a gente conhece você há muito tempo, a gente sabe que você é um artista dinâmico, faz muita coisa, mas atualmente, conta para nós, o que você está fazendo? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui no Cine Teatro Tocantins, adoro o nome Cine Teatro, né? Bom, eu estou como artista nesse momento gravando o curta-metragem João e Maria, uma aventura no Cerrado, que está sendo uma experiência assim encantadora. É uma participação que eu faço, é um curta, portanto é um filme pequeno, é uma participação também pequena, mas muito gratificante, porque os produtores, quando me convidaram, os colegas que escreveram o roteiro pensaram um pouco nesse personagem para que eu pudesse fazer. Então assim, não deixa de ser gratificante, emocionante você encontrar um texto com um personagem que você que tem uma identidade com você, porque foi pensado para você como ator fazer. E está sendo uma experiência rica, porque é uma peça de teatro construída, encenada pelo Instituto Ideia, com crianças, com jovens, adolescentes e crianças, e eles resolveram transformar isso num teatro. Eu assisti a peça e de repente no final do ano me convidaram para fazer essa participação. É algo que me gratifica e que eu gosto, porque é uma experiência, Hélio, bacana essa do audiovisual, né? Eu acho que o audiovisual no Brasil, apesar das turbulências que a gente está vivendo no país, o audiovisual vem ganhando força, ganhou muita força nesses últimos tempos no Brasil inteiro, né? No Tocantins também? No Tocantins, então, você tem hoje assim, tanta gente produzindo, e eu fiquei assim encantado quando eu assisti, fui para o primeiro encontro de preparação de atores e pude assistir assim, um jovem que foi meu colega na faculdade, assim, um garoto de 23, 24 anos, que é o Lucas Justino, fazendo a preparação de elenco e falando de forma tão apaixonada, pensando no cinema de forma tão contundente, e ficou meses estudando, fazendo cursos, viajando, se preparando para fazer esse trabalho, e você discutindo isso aqui no Tocantins, assim, de forma séria, orgânica, organizada, né, com planejamento. Fala de que o filme, o curta? O filme, na verdade, era uma peça de teatro que está virando filme, que conta a história tradicional, o clássico João e Maria. E no teatro foi feita uma adaptação do Lucas Justino, juntamente com a professora Daniela Rosante da UFT, que adaptaram para uma montagem que tinha a cara do Cerrado. E quando eles fizeram o espetáculo, que envolvia muitas crianças, acho mais de 30 crianças, foi uma encenação dentro do Instituto Ideia, lá na 603 Sul. E o espetáculo ele acontecia em vários ambientes, a floresta, o bosque do Instituto Ideia virou o cenário da peça. Ela acontecia em vários ambientes.
E foi algo muito emocionante, ficar em cartaz mais de 30 dias na cidade e tendo público todos os dias para ver aquele trabalho, né? E esse clássico está virando esse curta-metragem. Esse curta, ele é fruto de quê, Cícero? De onde que surgiu? Como é que surgiu? De onde veio o recurso? Então, na verdade, eles tiveram um apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura para montar a peça de teatro. E depois, quando a Prefeitura lançou o Procine, que é o nosso Programa Municipal de Incentivo ao Cinema, eles entraram com um projeto propondo a realização de um curta-ficção, adaptando a peça para o cinema. E também foram vencedores, a comissão entendeu que era um projeto interessante. Então eles tiveram um aporte de recursos do município e terão agora um aporte de recursos da Ancine, através desse programa descentralizado que estabeleceram parcerias, inclusive aqui com a Prefeitura de Palmas. Então é uma proposta que vem com um conjunto de embriões que tem fortalecido o nosso cinema. Que legal. Cícero, você atua no teatro há muito tempo, como ator, como diretor, né? E há algum tempo já como gestor cultural, todo mundo te conhece, admira o seu trabalho, acredita no que você faz, no que você propõe, né? Como é que é isso? Como é que você concilia essas duas coisas? O artista, o ator e o gestor cultural, tem conflito? Não tem? Porque, no fundo, você é gestor cultural, tem a ver com arte e cultura também, né? Como é que é essa experiência sua? Veja bem, o ator, o artista no Brasil, né, isso não é só aqui em Palmas, não é só aqui no Tocantins, você tem que se despreender em várias frentes para poder garantir mesmo o seu ganha-pão, né? Sobrevivência. A sobrevivência, porque você está só no palco, só na direção, você do cinema aqui, você sabe disso, o quanto que é difícil, mesmo para os profissionais do audiovisual, que trabalham numa perspectiva mais próxima do mercado, né, embora não é bem a nossa realidade aqui no Tocantins, mas é muito difícil para você garantir a sua vida com uma certa qualidade, sobrevivendo só do palco, sobrevivendo só ali do seu fazer artístico, né? Então a gente se desdobra em muitas frentes. Eu tive assim, um privilégio na minha vida, desde muito cedo, entender que o magistério, né, que a atuação como educador estava muito próximo do que eu fazia, que era o teatro. Então a minha primeira formação foi uma formação técnica em magistério, e isso me deu uma habilidade para o campo da educação. Por aí eu fui chegando na gestão pública e isso me levou para a gestão da cultura. E eu sempre busquei conciliar. São atividades distintas, são atividades que são complementares, e como todos os artistas no Brasil, você tem, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham na televisão e que eles ao mesmo tempo são roteiristas, ao mesmo tempo são supervisores de texto, ao mesmo tempo são atores, fazem uma série de outras coisas para poder se garantir. Como gestor, eu procuro diferenciar as coisas, cada papel no seu lugar. Na fundação eu sou gestor, evidentemente que lá eu não trato de minhas produções. Nesses últimos 5 anos eu produzi bem menos também, porque eu conciliei com uma formação acadêmica na área de teatro na Universidade Federal. Então eu terminei saindo um pouco de cena e agora eu estou voltando. Então assim, eu separo as coisas e para que esse conflito não aconteça, para que uma coisa não interrompa a outra. Então no meu horário de trabalho eu cumpro o meu horário de trabalho. Fora do meu horário de trabalho eu marco as outras agendas voltadas para a produção e para a criação. Ou seja, está bem resolvido quanto a isso. Essa questão é tranquila. É muito tranquilo. Você tem como fazer as duas coisas com muita tranquilidade. Eu acho que no Brasil sempre houve uma tendência das pessoas de fazer mau uso, né? Eu sempre fui uma pessoa que busquei ter uma postura política muito transparente, uma postura ética muito correta, né? E quando a gente tem isso e trabalha isso e tem isso muito claro, as coisas você executa com facilidade, com tranquilidade, e eu separo os papéis.
naturais, todas as nossas flores e livres pra pensar, criar, crescer e construir. Vamos todos cantar Tocantins, vamos nos unir, vem receber e conquistar o coração de quem aqui chegar. Tocantins, seremos uma só voz, o Tocantins somos nós, construindo um novo amanhã. Cícero, sabendo de tudo que você faz, conhecendo o teu trabalho, admirando como a gente admira, o Tocantins admira muito o seu trabalho, mas a gente sabe que não deve ter sido fácil ter chegado até aqui. Como é que foi a tua história? Como começou? Como é que se desenvolveu? Que influências você teve? Como é que foi essa formação? Como que você chegou até os dias de hoje para ser o Cícero Belém que a gente está entrevistando aqui agora? Bom, a minha vida sempre foi pautada por muito trabalho, né? As coisas nunca foram fáceis, eu nunca tive facilidades, eu nunca tive privilégios. Eu digo que eu sou um nativo, né? Um sertanejo. Sobrevivente. Um sobrevivente das ribanceiras do Tocantins, né? De Porto Nacional. E Porto é uma cidade que é de uma riqueza cultural, de uma força muito grande, né? É a nossa capital cultural. É, né? A nossa capital, e as nossas pessoas, essa coisa da história, né? Ele é muito interessante, essa coisa das raízes é muito forte. E Porto sempre foi uma cidade marcada por resistências, sempre tiveram pessoas que resistiram, que se colocaram com muita clareza diante daquilo que buscavam para a vida. E eu sempre fui apaixonado pela história, pelos personagens, pelas pessoas de lá, né? E vim de uma família humilde. Meu pai e a minha mãe dona de casa, o meu pai é um caminhoneiro tradicional da cidade, que eu perdi há pouco tempo, tem 5 meses. Então eu vim de uma família simples, mas meu pai me levava muito, a mim e os meus irmãos, muito aos circos que passavam em Porto Nacional. E eu me apaixonei muito, eu gostava de ir aos circos. Quando a gente ouvia a propaganda no carro de som, dizendo que o circo tinha chegado na cidade, já era certeza que meu pai ia parar uma hora com o caminhão, com a gente na porta do circo, e a gente ia assistir uma sessão de circo. E acho que daí começou a minha relação. Depois, na escola, eu tive a oportunidade, eu sempre fui aquele menino muito levado, né? Muito atrevido e muito para frente. Então eu gostava de participar das atividades cívicas na escola, né? Eu sou de um tempo que você tinha educação em moral e cívica e que você, toda sexta-feira, a escola hasteava o pavilhão nacional na porta do colégio, Colégio Dom Domingos Carreiro, que eu fiz foi a minha primeira escola em Porto Nacional, depois o Colégio Florencio Aires. E a gente preparava poesias para declamar, e ali começou a minha relação com o teatro. A minha relação com o teatro sempre foi uma relação muito política, porque eu tinha um viés na política e um viés com o teatro. Na escola, o isso espaço... no tempo da ditadura militar ainda aí. Isso já foi em 80, 82, 87 até 85. Final da ditadura. Final da ditadura. A gente estava ali, né, apaixonado já pela ideia de direta já, de redemocratização do país. Isso foi entre os meus 12 e 15 anos. E a minha relação com o teatro, como é que ela se concretizou? Eu fui candidato a presidente do Centro Cívico, que hoje são os Grêmios, e que na época chamava Centro Cívico. E eu era moleque de 13 anos e concorri com um cara de 22 anos no maior colégio estadual do Médio Norte goiano, que era o Colégio Florencio Aires, lá em Porto. E eu ganhei a eleição. E minha promessa é que eu criaria um grupo de teatro dentro do colégio, né? Então, eu cumpri a minha promessa e criei o grupo, que eu fui atuar dentro do grupo. Depois eu saí, na mesma época estava surgindo o Chama Viva, eu saí do Chama Viva e saí do grupo de teatro da escola e fui para o grupo Chama Viva.
Então, a política e o teatro sempre andaram muito próximos, né? E eu estou aqui, acho que é resultado de muito trabalho, de muita luta, de muita determinação. Não reclamo, eu acho que eu sou dos poucos artistas assim que eu posso dizer, eu tenho um reconhecimento das pessoas no meu território, no meu lugar, na minha cidade, na minha capital, no meu estado. Em qualquer lugar que eu vou desse estado eu encontro gente que me conhece, é impressionante. Quais as pessoas que te influenciaram nessa trajetória toda? Pessoas que a gente conhece, tocantinenses ou de fora do Tocantins, que tiveram importância na sua vida e na sua história? Eu acho assim, quando eu falo do gestor, eu tenho algumas pessoas que me influenciaram muito. Na forma de condução da coisa pública, na forma, no seu caráter, da sua ética, no seu comportamento enquanto espírito e visão pública, né? E eu sou muito grato no campo da gestão ao professor Rui Rodrigues, que eu tive a oportunidade de trabalhar quando ele foi secretário de Educação e Cultura do governo do Tocantins. Faleceu recentemente. Que faleceu recentemente, um portuense que nos orgulha muito, que tem uma história extraordinária. O Nilson Rodrigues, que veio também de Brasília e que foi assim o primeiro gestor na área de cultura aqui no estado. Que acabou de produzir um longa-metragem exibido em rede nacional. Exibido em rede nacional, no cinema. O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso, muito bem aceito pela crítica, né? Ganhou o Festival de Gramado, o prêmio de público, né? E teve, acho que um festival fora também que eles concorreram e que foram muito bem colocados, né? A professora Kátia Maia, que é uma gestora, um exemplo, um caráter, uma dignidade, conduz a coisa pública com tanta seriedade. E, enfim, foram tantas outras pessoas. O Pedro Tierra me influenciou muito como artista militante, artista que pensa, artista que faz a sua arte preocupado, não simplesmente a arte pela arte, né? Agora, do ponto de vista estético da criação, eu acho que eu tenho influência de umas pessoas extraordinárias. Eu acho que tenho a minha vida antes e depois da Cristina Pereira, profissionalmente. Acho que ela me colocou, me fez repensar a minha carreira. Cristina Pereira, atriz da Globo. É atriz, fez agora recentemente, ela está afastada há muito tempo da Globo, e fez recentemente agora uma novela, essa novela que terminou aí, Haja Coração, né? Sim, Cristina Pereira, continue. Então, acho que Humberto Pedrancini, que é um diretor extraordinário de Brasília, eu tive a oportunidade de ter grandes mestres no teatro. Pessoas que faziam teatro com muita resistência, com muita clareza do papel do teatro. Enfim, e me passaram tantos outros profissionais, aprendi muito com Marcelo Souza, que faleceu recentemente, que morou aqui no Tocantins, que a gente se conhece desde 92, ainda no Rio de Janeiro, quando ele trabalhava na Funarte. Acho que essas pessoas contribuíram muito com a minha formação, com o meu caráter, porque eu comecei muito menino, né, Hélio? Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 14 anos. Então você tem aí a sua personalidade, o seu caráter, a sua sendo informação. E tive grandes mestres no teatro, grandes mestres que me ensinaram a trabalhar, que me ensinaram a conquistar. Então eu não reclamo do trabalho, eu não reclamo de nada, eu acho que a gente tem aquilo que a gente planta, aquilo que a gente constrói. Bertolt Brecht é uma referência para você, para o seu trabalho? Aí pensando nesses nomes assim, a Brecht me influencia muito, porque eu sempre tive uma militância em que eu acreditei que o artista, que o ator tem um papel social. Eu acho que quando a gente faz a arte pela arte, fica a coisa muito no vazio. Eu acho que a gente tem um papel que é de mudar, de mexer com a vida, com o sentimento, com o coração das pessoas. E Brecht me deu essa possibilidade de me colocar o teatro, não um teatro panfletário, mas um teatro que tem uma função política. Lorca, com a sua poesia, com a sua verve, me encanta. Eu tive a oportunidade de fazer textos de Groucho Marx, de fazer Pierre de Marivaux, que é francês, Lorca, que é espanhol, Tônio Carvalho, que é brasileiro, Pedro Tierra, que é tocantinense e que eu digo que é o nosso Lorca, que é o nosso Gabriel Garcia Marques, né? Porque a poesia do Pedro Tierra é algo de uma qualidade espetacular, né? Internacional já, né? Internacional, porque ele é muito conhecido fora, né? Acho que ele é mais conhecido como poeta fora do que aqui.
Portal de notícias dedicado à história do nosso estado. Acesse www.documentatocantins.com.br. Cícero, a tua experiência no cinema, né, tem curta e tem longa-metragem, e tem um desses curtas que é o Salto Alto. E tem uma história interessante sobre esse curta-metragem que aconteceu em Taquarussu, um negócio de uma farda, de um guarda. Que história que é essa? Foi interessante, porque era um curta, dirigido, produzido pelo André Jorge Medeiros, que hoje está fazendo cinema em Recife, e que era do grupo de teatro Chama Viva, e também contava com a produção do André Araújo. E a gente foi filmar em Taquarussu. E eu fazia um guarda. E fui tomar a farda foi emprestada pela Guarda Metropolitana, só que o pessoal não avisou ao responsável pela Guarda Metropolitana que estava respondendo lá por Taquarussu. E quando a gente estava gravando, e ele me conhecia do Espaço Cultural, mas me viu com a farda de Guarda Metropolitana andando em Taquarussu, estranhou e quase que eu fui preso por ele, né? Até que a gente explicou e que ele ligou no comando da Guarda Metropolitana, foi um tempo, foi muito engraçada essa história, né? Quase que eu fui preso por estar usando a roupa da Guarda Metropolitana de Palmas. Daria um filme do filme, né? Daria um filme do filme, mas era uma participação bem pequena, sabe? É um curta também. Queremos falar sobre a tua experiência com o teatro, nas produções que você fez no Tocantins, que foram importantes e tal. Eu vou citar algumas e você comenta sobre cada uma delas. Por exemplo, O Desejado. O Desejado foi uma história muito interessante, porque era uma peça que falava da época da ditadura militar, contava a história de um estudante paulista que morreu preso em inatividade, e ele era fugitivo, e foi preso, ele chegou, foi preso, encantou as meninas de inatividade, e no outro dia amanheceu enforcado. Uma peça, são 7 poemas do Pedro Tierra que conta essa história, e que teve uma repercussão extraordinária, porque foi a peça que nos projetou profissionalmente fora do Tocantins. Nós montamos no Rio, com direção da Cristina Pereira, com participação do Paulo Betti, enfim, e foi uma peça que eu digo que teve o antes e o depois, a nossa história, né? Acho que foi um marco. Muito interessante, eu conheço a peça. E o poema também do Pedro Tierra, que é belíssimo. Que é lindo, é belíssimo. O Labirinto de Pedra Canga. O Labirinto de Pedra Canga, que a gente transformou em O Desejado para vender essa história no Rio de Janeiro. Bom, e Burundanga? Burundanga, uma comédia do Luiz Alberto de Abreu, que eu fiz um estudo juntamente com o grupo. Nós desenvolvemos um núcleo de pesquisa e trabalhamos por alguns anos 4 peças do Luiz Alberto de Abreu e montamos 3. Montamos Burundanga, montamos o Sacra Folia, que foi um sucesso extraordinário, com direção do Marcelo Souza, e montamos também o Anel de Magalhão, que foi assim o maior fenômeno de públicos da história do teatro local em Palmas. É mesmo? O Anel de Magalhão? O Anel de Magalhão, a gente chegou a lotar o Teatro Fernanda Montenegro por 10 dias. Imagina, 10 dias aquele teatro lotado, as pessoas sentando na escadaria para ver um grupo local. Um grupo local. Santo de casa fazendo milagre. Santo de casa fazendo milagre, né? A experiência da gente com o Luiz Alberto de Abreu, que é um cara que envereda também pelo cinema, foi extraordinária. Foi um marco muito bom, nos deu uma base, uma bagagem, um caminho pelo viés da comédia popular brasileira. Muito legal. E o Bodas de Sangue? Bodas de Sangue foi uma mega produção, né? Envolvendo artistas globais, artistas locais, né? A gente fez aqui, fomos para o Rio, fomos para Brasília, percorremos várias capitais, e uma peça que a gente conseguiu fazer com um feito extraordinário que foi a Lei Rouanet, que pouca gente conseguiu ser patrocinado por essa lei aqui no Tocantins, né? Quase ninguém. O Anel de Magalhão e Bodas de Sangue a gente conseguiu esse feito extraordinário, né? Poxa, foram grandes produções que nos marcaram muito. Eu nunca consegui nada pela Lei Rouanet. Poucos conseguem, né? Nós conseguimos uma articulação muito grande. A gente caiu na graça na época de uma empresa telefônica que nos conheceu, né? E, enfim, que passou a admirar o trabalho. O Jogo do Amor. O Jogo do Amor foi uma comédia extraordinária, vista por mais de 50 mil pessoas. Fizemos muitas capitais,
Palmas, a gente ficou, é uma peça que ficou em cartaz de 2000 a 2012. Acho que não tem outra história aqui na região centro-oeste de algo que tenha ficado em cartaz tanto tempo. E a gente amava fazer o espetáculo. Era uma comédia francesa. Não sei por que não levaram a gente para o Brasil, pro Brasil na França, né, que fizeram lá em 2000. Porque a gente montou uma peça francesa, brasileira, tocantinense, fazendo extraordinária, com um elenco fabuloso, uma direção exemplar e extraordinária do Antônio Guedes e tradução da Fátima Saad, uma carioca doutorada em teatro na França. E a gente não foi para a França, para o Brasil na França, né? Mas foi uma experiência extraordinária. Voltando para o cinema, o Cacá Diegues, que é um grande nome do cinema novo brasileiro, desde os anos 50, anos 60, 70 e até hoje está na ativa ainda, o Cacá Diegues. Ele fez um filme chamado Deus é Brasileiro e filmou no Tocantins, e você foi um dos atores desse filme. Você e a Marcélia Belém, sua irmã, não é isso? Como é que surgiu esse convite? Como é que esse filme veio parar no Tocantins? E como é que foi a tua experiência nesse filme? Foi uma experiência legal, porque e com o Jogo do Amor. Nós estávamos em cartaz no Sesc Tijuca, ficamos um mês em cartaz no Sesc Tijuca, e a Marcélia estava louca. Ela falava assim: eu quero fazer cinema, quero fazer cinema, quero fazer cinema. E ela pegou e levou o portfólio dela e entregou na produtora do Cacá, no Rio de Janeiro. E de repente, o Jornal do Brasil soltou uma página inteira falando de 3 grupos fora do eixo que estavam em cartaz no Rio de Janeiro. Éramos nós de Tocantins, um grupo do Acre e um outro grupo da Bahia. E era uma página inteira com uma foto enorme do Chama Viva, né? Era a maior foto assim, na capa do jornal. E de repente o Cacá viu aquela matéria falando do grupo de Tocantins, que a gente estava em cartaz no Sesc Tijuca, e para nossa surpresa, um dos domingos da temporada que a gente estava lá, ele estava na plateia, ele e a esposa dele, e disse: olha, eu vou filmar no Tocantins e queríamos que vocês fizessem o teste. Vieram para cá, a gente achou um convite, será que vai rolar? Vieram para cá, ligaram para a gente foi e fez o teste e chamaram a gente para fazer o filme. Foi uma experiência boa, gratificante, interessante. A relação da gente com o Antônio Fagundes foi assim, tão respeitosa, um parceiro de cena maravilhoso, sabe? Foi filmado onde a participação de vocês? Em Porto Nacional. Tanto eu quanto a Marcélia filmamos em Porto Nacional. A gente tem uma cena de quase 2 minutos e meio. E para fazer aquilo, era uma parafernália de equipamentos, era uma loucura, tanta gente para fazer aquela cena que levaram 10 horas para ser feita. Foi meu primeiro contato, minha primeira imersão no cinema, mas uma imersão assim muito extraordinária, né? Passar o dia com aquelas pessoas, naquele cenário, naquela parafernália, aprender a se concentrar no meio do barulho, né? A gente que está acostumado no teatro. E com o Cacá Diegues, né? Que é um mito do cinema brasileiro, né? E que deixa o ator muito à vontade. Ele teve um encontro comigo e com a Marcélia, numa tarde, disse aos personagens de vocês: é isso, e amanhã vocês vão gravar, é como se vocês estivessem no teatro. E lá foi isso que aconteceu. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um programa Cine Teatro Tocantins, que é um programa da TV Assembleia que a cada semana vai entrevistar um tocantinense nativo ou que veio morar aqui, ligado ao teatro, ao cinema, à dança, né? A gente quer bater um papo com essas pessoas, entender um pouco da história dessas pessoas, conhecer a sua obra e que planos tem para o futuro, né? Para que esse programa também sirva para impulsionar a criação e a produção de cinema, teatro e dança no Tocantins. Muito obrigado e até o próximo programa.